O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e o secretário especial da Cultura, Mário Frias, usaram as redes sociais para trocar farpas justamente com esses ex-aliados. Eles discutiram, por exemplo, com os irmãos Weintraub, indicando uma crise na extrema-direita bolsonarista. A confusão ela começou após Frias curtir a publicação de uma seguidora que citava a possibilidade de prisão de Abraham Weintraub. O irmão do ex-ministro da Educação não gostou, reagiu e escreveu lá: não há motivo para a prisão do W, né, como ele chama. O inquérito em que ele estava foi arquivado, pois a Lei da Segurança Nacional foi revogada. E aí ele diz lá, criticou, enfim, eu não sei se a gente tem esse post aí, a gente tem o post que ele colocou? Então, pouco tempo depois da mensagem, inclusive de Arthur, Mário Frias e Eduardo Bolsonaro reagiram quase que simultaneamente às acusações dos irmãos e disse: não entendi, Abraham e Arthur, por que estão chateados com uma curtida? Enfim, toda essa ladainha aí, o que isso importa, hein, Josias? Eu fico pensando aqui, o que isso importa no nosso país, né? Olha, importa muito pouco, né? Significa que o bolsonarismo está derretendo. Imaginava-se que a autofagia fosse uma doença da esquerda, mas a fome com que o Eduardo Bolsonaro avançou sobre o ex-ministro Abraham Weintraub, agora um crítico da rendição do seu ex-chefe aos caciques do Centrão, revela que o bolsonarismo herdou a fúria canibal dos índios caetés, que comeram o bispo Pero Fernandes Sardinha, no ano de 1556, se não me engano, no litoral de Alagoas. O Abraham Weintraub e o irmão dele, o Arthur, se irritaram porque o secretário da Cultura, o Mário Frias, curtiu um tweet que insinuava que o ex-ministro da Educação podia ser preso. Aí o Eduardo Bolsonaro mastigou os irmãos Weintraub. Ele escreveu lá que todo esse tempo que nós engolíamos sapos, na verdade, estávamos oferecendo uma chance para que eles, os irmãos Weintraub, se corrigissem. Mas nada foi feito. Então, diz o Eduardo Bolsonaro, agora está tudo aí, às claras. Aí, num movimento simultâneo, o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, que é da tribo do Centrão, ele abriu um processo judicial contra o ex-chanceler Ernesto Araújo, que é outro ex-aliado, ex-amigo, que virou crítico da hegemonia do Centrão no governo Bolsonaro. O Fábio Faria considerou caluniosa a insinuação do Ernesto Araújo de que ele teria favorecido a China nos negócios da tecnologia 5G. Até ontem, o Weintraub e o Araújo, eles compunham a matilha de pitbulls adestrados para morder os adversários do Bolsonaro. Agora, eles são traçados pelo bolsonarismo e pelo Centrão também. Esse ritual antropofágico, ele é bom, porque expõe às claras, num ano eleitoral, as entranhas desse movimento de sustentação do presidente Bolsonaro. O ruim, Fabiola, é que esse ritual de canibalismo tenha começado só depois que o Weintraub e o Araújo já desossaram a educação e a política externa do Brasil. Devia ter começado antes. O bom dessa briguinha que existe é justamente para a gente saber os bastidores, né? Foi a mesma coisa quando Mandetta saiu, quando o Moro também, quando fala. E quando a gente vai para o outro lado, a mesma coisa, né? Quando, por exemplo, ontem a gente entrevistando o Ivan Valente e ele fazendo as críticas, por exemplo, ao que eles consideram errado do PT, mas que também não tem outra saída, como ele disse. Os aliados fazendo as críticas, eu acho que também traz informação, né, Josias? Isso é importante também, né? É bom que eles se exponham, né? Que eles se mastiguem entre si, porque as coisas precisam ficar claras mesmo. É ano eleitoral. É bom que o eleitor seja esclarecido sobre esses movimentos. Agora, não dá para comparar, o Bolsonaro está fazendo essa comparação, mas são incomparáveis as situações de ex-ministros como o Mandetta, o Nelson Tait e outros ministros que deixaram o governo por discordar do presidente, e esses agora que reagem porque foram expurgados do governo, se diziam conservadores, membros de um projeto conservador, foram expurgados por um presidente
que, de fato, se rendeu ao Centrão. É uma questão de sobrevivência. Estava com o mandato sob ameaça e se rendeu ao Centrão. Então, são situações diferentes. Uns saltaram do barco quando viram que aquilo não era um barco que dignificava a biografia de ninguém. Os outros ficaram até o último momento e foram expurgados. E agora, oportunisticamente, estão reagindo à rendição do Bolsonaro ao Centrão, e o Bolsonaro, como um bom caeté, ele e o seu filho, Eduardo Bolsonaro, ele que não gosta de índio, está se comportando como os índios caetés que mastigaram, morderam, comeram o bispo Sardinha.